Olá, muito boa noite, queridos amigos da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Modon e nesse horário aqui na Rede Século XXI a gente conversa sobre assuntos relacionados à catequese, à doutrina da Santa Igreja, à história da Santa Igreja, à vida dos santos e também às Sagradas Escrituras, que justamente sobre esse último tema, as Sagradas Escrituras, dedicaremos a nossa conversa do programa de hoje com o Padre Guido Montinelli, que é especialista no assunto. Eu sempre costumo repetir isso aqui. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Estamos aqui a serviço de Deus, deu-nos desta capacidade e vamos desfrutá-la para que o nome dele seja conhecido e amado por tantas pessoas, usando os meios de comunicação social. É sempre uma conquista, graças inclusive à vossa direta colaboração e contribuição para sustentar esta obra que é de Deus e que faz exatamente dos meios que a ciência nos proporciona o caminho mais oportuno nos dias de hoje para que possamos aprofundar, sabendo que através do conhecimento nasce também o amor para a verdade. Padre Guido, eu sempre digo aqui para os nossos amigos telespectadores, acabei de repetir, que o senhor é especialista nas Sagradas Escrituras. A gente vai falar hoje sobre um dos livros das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. O tema do programa Eclésia de hoje é o livro do profeta Daniel. Vamos falar sobre o livro do profeta Daniel. Já diversas ocasiões aqui ao longo desses anos que eu trabalho com o Padre Guido, que eu acho que já está chegando a uns 6 anos, mais ou menos, Padre Guido. Já fizemos diversas catequeses desse tipo aqui das Sagradas Escrituras. E a gente sempre percebe, obviamente, que o senhor tem grande facilidade, grande influência nesse assunto. Mas como é que começou o seu interesse, Padre Guido? Como é que o senhor decidiu estudar as Sagradas Escrituras? Mas, olha, diácono Eri, quando fiz o curso normal de teologia, escolhi como inclinação normal espontânea a catequese. Certo. E a catequese, a doutrina, fez com que sentisse uma atração exatamente para a Bíblia Sagrada. Por isso eu pedi aos meus superiores de poder frequentar, digamos, cursos específicos, não tanto para ter um título nas mãos de doutor na Sagrada Escritura, né? Mas, em poucas palavras, isso aconteceu. E foi na Universidade Urbaniana, dentro do Vaticano, que tive a possibilidade de fazer esses estudos, tendo inclusive como um dos meus mestres, era o então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Padre Guido, eu acho que se um dia eu tivesse como professor o Papa Bento XVI, eu falaria isso em qualquer lugar que eu tivesse. Qualquer esquina, no ponto de ônibus, na fila do banco, porque realmente é um orgulho muito grande. Sim, sim. E o senhor faz bem em repetir isso mesmo, porque é maravilhoso o senhor ter um mestre como ele, o querido Papa Emérito Bento XVI, né, Padre Guido? Perfeito, né? E, gente, uma pessoa não somente super qualificada, mas que para o ensino da palavra de Deus praticamente não conhecia nem dia nem noite, era a vida dele praticamente isso aqui. Ele conseguiu transmitir para nós não só o conhecimento, mas o amor para a palavra de Deus. É verdade, testemunho belíssimo de uma geração tão próxima que a nossa, está entre nós até hoje, graças a Deus, Papa Emérito Bento XVI. Padre Guido, vamos então para o nosso tema aqui, o livro do profeta Daniel. Como é que a gente começa esse estudo entendendo quem é o profeta Daniel? Sim. O estudo da Bíblia apresenta uma categoria de livros chamados históricos, como diz a palavra, falam da história. Uma segunda categoria de livros chamados didáticos ou sapienciais. E uma terceira categoria chamada de livros proféticos. Estamos na terceira categoria, né? Os livros proféticos do Antigo Testamento são 18. Do Novo Testamento é somente um, adianto, é o livro do Apocalipse. Certo. Mas no Antigo Testamento são 18, divididos em duas categorias, 6 mais 12. 6 são chamados de grandes profetas, um dos quais é Daniel. Quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Certo. Por exemplo, Isaías
todo tem na Bíblia, pode conferir. Escreveu 66 capítulos. Nenhum livro da Bíblia tem 66 capítulos. Contudo, que Isaías tem o chamado Proto-Isaías, que é o primeiro, depois tem o Deutero-Isaías, o segundo, e o terceiro Isaías, mas tem o mesmo nome, pelo pensamento estão sempre juntos. Quer dizer que provavelmente alguém escreveu em nome de Isaías? Isaías? Em nome de Isaías, exato. Ou também que se chamava também Isaías. Né? Ok. E Daniel é um destes 6 grandes profetas. É um livro que está escrito numa forma, digamos assim, literária chamada apocalíptica. Cenei há poucos instantes que o único livro profético do Novo Testamento é o Apocalipse. Fiz questão de dizer este nome, de autoria de São João, porque o gênero literário apocalíptico não segue, digamos assim, o gênero literário da história, colocando nomes, datas, lugares, eventos, etc. Mas bota imagens, símbolos, uma linguagem que muita gente não compreendia, mas com um propósito firme. Qual o propósito? Que este livro fosse bem interpretado pelos que amavam a Deus e, ao mesmo tempo, um livro que não chegasse nas mãos de pessoas que teriam logo dado fogo. Teria destruído de imediato esse livro, sobretudo se citava nomes ou eventos históricos. Certo. Por isso, Daniel escreve numa forma apocalíptica. E o livro dele, de 14 capítulos, chegou aos nossos dias com 3 idiomas, em grego, em hebraico e em aramaico. Certo. Certo. É um livro onde ele mostra, a finalidade do livro é o seguinte, que o projeto de Deus de realizar a vontade divina faz com que as pessoas que aqui na Terra são as menos capacitadas se tornem as pessoas de prioritária importância. Foi sempre assim na história. Certo. Sempre Deus escolheu os mais fracos para confundir os poderosos e os fortes. Aliás, ele descreve essa realidade contando a história de Israel, não é isso, Padre Guido? Sim. Agora, só uma dúvida aqui, rapidinho. Então, quando a gente fala assim, que a linguagem do livro de Daniel é uma linguagem apocalíptica, significa a gente pensar, Padre Guido, que diz respeito a uma linguagem cheia de alegorias? É isso? Está correto Sim, pensar isso? Perfeito, pode dizer exatamente isso aqui. Não deve ser interpretado como episódio tipicamente histórico, certo, ou fundamentado ou gravado por outros documentos, não. Mas a linguagem teológica aí é 100% visível. Por isso, nós lemos este livro do Daniel. O nome de Daniel significa Deus é juiz. Certo. Né? E mostra claramente como o poder de Deus é o poder que não será nunca submetido a um julgamento humano, mas será a pessoa humana que, numa maneira direta ou numa maneira indireta, deverá sempre realizar o projeto de Deus. E esse livro, Padre Guido, foi escrito quanto tempo antes de Cristo? A gente tem uma ideia? Sim, bom, os episódios que estão escritos, este livro apareceu no 2º século antes de Cristo. Certo. Mas fala de episódios referentes a uma passagem registrada na história, quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, despojou a cidade de tudo, destruiu também o templo, o famoso templo de Salomão, que tinha sido construído à base até de metais preciosos, tipo ouro, entre aspas, até os pregos eram de ouro, né? E, sobretudo, este homem, Nabucodonosor, carregou para a Babilônia, por dezenas e dezenas de anos, o povo de Israel. Este livro foi escrito, ou descreve episódios do cativeiro do povo lá na Babilônia. De um lado, a grande aspiração do povo de poder voltar para Jerusalém. Pelo outro, o remorso de consciência
que invadia aquele povo, porque Deus havia mandado inúmeros profetas lá em Jerusalém, para que o povo mudasse um pouquinho de ideia, pegasse um caminho diferente, mas, digamos, fazendo um gesto que a palavra entrava e saía, não permanecia na cabeça. Até que, a um certo ponto, um profeta disse: olha, Deus me encarregou de comunicar. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, vai chegar alguém de fora que vai acabar conosco. E aconteceu. Por isso o povo foi levado para lá. Será somente depois da morte deste rei chamado Nabucodonosor que quem pegou o lugar dele foi o rei Ciro. E este rei Ciro, ainda no primeiro ano de seu mandato, baixou um decreto dando liberdade para este povo de voltar para Jerusalém. Então, esse episódio narrado, tudo que aconteceu com Nabucodonosor, etc., a gente está falando de mais ou menos 585, 590 Sim, anos perfeito. antes de Cristo. Antes de Cristo, exato. Certo? Que corresponde com a destruição de Jerusalém e a deportação do povo para a Babilônia. Entendido. Padre Guido, nos primeiros capítulos do livro de Daniel, quando ele ainda era jovenzinho, a gente percebe que mesmo jovenzinho, é sustentado ali na narrativa, alguém que não cedeu, vamos dizer assim, ao tipo de fé politeísta que era apresentada naquele período, não é isso? Perfeito. Daniel sempre defendeu a religião monoteísta. Acreditava num Deus só e não nas forças materiais ou poderosas, entre aspas, dos falsos deuses. Inclusive, no capítulo, no primeiro e segundo capítulo, nós notamos o episódio de Daniel, onde se fala de uma grande estátua de um Deus. Isso tem a ver com sonho, Padre Guido? Um sonho, exato, mas o rei que diz para Daniel: escuta, eu sonhei com uma estátua enorme, com a cabeça de ouro, com os braços e as mãos de prata, e depois com ferro e outros metais, e os pés de argila e de ferro. Só para ficar bem claro, o sonho apresentado nesse início do capítulo de Daniel, desse rei, é justamente Nabucodonosor. Perfeito. Tá. E queria, a certo ponto, Nabucodonosor diz para Daniel: de repente se caiu do monte uma pedra enorme que bateu nos pés desta estátua, e esta estátua caiu e se destruiu tudo. O que tudo isso significa? E Daniel, inspirado por Deus, explica para Nabucodonosor o significado, né, do sonho, isto é, que os vários reinos e as várias riquezas construídas durante a vida e a carreira de Nabucodonosor acabariam em nada. Tudo seria destruído. E não foi a única explicação que ele deu. Temos depois, na outra passagem, também quando o sucessor de Nabucodonosor, também de repente vê, esta vez ele viu, não sonhou, viu na parede uma noite duas mãos que escreviam palavras na parede, na língua hebraica: Mene, Tekel, Peres. Ele via isso, Viu? O rei, mas aí não é Nabucodonosor, a gente falando de Ciro. Sucessor dele. Que era Ciro? Ciro veio depois ainda. Sim, exato. Ah, entendi. Não sabia o que significavam essas palavras. Portanto, chamou o seu secretário da corte para ter uma explicação. Ninguém dava satisfação. Mas um destes servidores se lembrou de Daniel. E mandaram chamar Daniel. Daniel se apresentou e o rei começou a dizer: olha, se você acerta o que significa nessas três palavras, Mene, Tekel e Peres, eu vou te dar muito ouro, vou te dar muito a prata, você vai ficar uma pessoa muito rica, roupa bonita. E Daniel, inspirado por Deus, disse: não quero nada de tudo isso. Permaneça, eu não ligo para estas coisas. Mas sendo que você está insistindo para ter uma explicação, vou te dar com toda sinceridade. Mene, a primeira palavra, significa você já foi medido. Você já foi medido, vai ser julgado, porque já está terminando a tua vida.
tekel, você vai ser julgado e terá também uma condenação pelo mal que você fez durante o seu caminho aqui na Terra. E a palavra Peres significa que o teu reino será dividido quanto antes entre os vários reis que estão cobiçando conquistar a tua terra. Diz a Bíblia que naquela mesma noite o rei morreu assassinado. Olha só. Olha a palavra, por isso alguém pode lhe dizer, padre, mas parece uma linguagem até meio dura, digamos assim, né? Mas é uma linguagem profética. Por isso, Deus que se serve das pessoas, digamos assim, não digo menos capacitadas, mas das mais humildes, mas dotadas, porém, de verdadeira vida espiritual, para confundir a ganância dos poderosos e dos ricos. Ô, Padre Guido, e os 3 jovens na fornalha, que também é narrado lá em Daniel? Sim, exato. Temos também no capítulo 3, o que você está falando agora, o episódio dos 3 jovens na fornalha ardente, né? Porque Nabucodonosor queria que toda a população oferecesse incenso para os vários deuses. Mas os jovens não queriam, nós vamos oferecer incenso, o incenso, né, esta resina cheirosa, né, que está aquela fumaça, que era oferecida para homenagem a Deus. Para o nosso Deus nós vamos dar, mas para os outros deuses não existe, portanto não vamos. Aí a raiva do rei, que mandou colocar os 3 jovens numa fornalha ardente. Mas sabemos que não aconteceu nada. O fogo não atingiu. Aliás, os carrascos foram atingidos, foram queimados pelas chamas, e o mesmo rei Nabucodonosor, quando os 3 saíram da fornalha, sem nem o cheiro das queimaduras, nada, e soltou aquela frase, bendito seja o Deus desses 3 jovens, né? E deu ordem de ter um grande respeito para o culto que estes jovens praticavam. Você que ligou sua TV agora, o Padre Guido está fazendo com a gente aqui no programa Eclésia de hoje um estudo bíblico sobre o livro do profeta Daniel, né? Lá no Antigo Testamento, um dos grandes profetas, né? Entre os 6 maiores profetas, a gente pode dizer assim, né, Padre Guido? Ele está entre os 6 maiores, né? Sim. Já que naquela divisão que o senhor apresentou no início, ele está entre os 6 maiores. A divisão faz parte da dinâmica da leitura da Bíblia. Certo. São os 6 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Entre aspas, o livro, a profeta Baruch, foi cortado pelos protestantes. Não fazem esses cálculos, mas é bom também saber a verdade, né? Tiraram 7 livros, um dos quais também é exatamente o livro de Baruch, do profeta Baruch. Entendido. E o Padre Guido estava explicando para a gente, então, desde o início, que se trata de uma linguagem apocalíptica, pois justamente esse livro é apresentado cheio de figuras alegóricas, né? Dizendo de uma maneira indireta, direcionado especialmente a uma comunidade que compreenderia que era linguagem, mas que se chegasse na mão das autoridades, eles não entenderiam. Né? Isso está bem claro no livro do profeta Daniel. E seria ter destruído. Seria ter destruído, né, Padre Guido? Bem lembrado. Mas isso fica mais claro, Padre Guido, no capítulo 12 de Daniel. E justamente de 7 a 12, né, onde a gente vê mais claro essas linguagens alegóricas, né, Padre Guido? Sim. Onde a gente vê figuras de animais, feras e tudo mais. Isso deixa mais claro ainda essa afirmação de que o livro de Daniel justamente é uma linguagem apocalíptica, não é isso, Padre Guido? Perfeito. Aparece nestes capítulos, do 7 até o 12, várias visões, chamadas inclusive noturnas, de animais com 4 bestas que se destacam: o leão, o urso, a pantera e a besta-fera, que simbolizam o surgimento e a vida precária de 4 reinos: o Império Babilônico, o Império da Pérsia, né, da Macedônia e também do mesmo Império Romano. Gente, é só dar uma leitura histórica desses impérios, que a distância de 2.500 anos
temos que dizer, olha a profecia como se manifestou. Nenhum império, né, que use a força ou até a maneira bruta para poder prevalecer tem duração. Até nos dias de hoje. Se nós quiséssemos fazer uma análise recente até da história destas últimas dezenas de anos, Saddam Hussein, Gaddafi, Hitler e outros, olha, é um pior do que o outro. E o que é que eles ganharam? Sujaram um nome na história e não conquistaram nada, infelizmente. Quer dizer, aquela visão grandiosa enquanto governavam, cheio de saúde, etc., não corresponde, obviamente, a uma realidade que dura muito tempo, né, Padre Guido? Porque cai por terra esse tipo de reino, não é? Exato. Um pormenor interessante que o Daniel usa na composição do nome. Destacamos o tristemente famoso rei Antíoco Epífanes, que no livro de Daniel aparece com o nome de Epímanes, não Epífanes. Epímanes significa louco, para deixar bem claro a loucura que essas pessoas faziam. E na história, infelizmente, nós lamentamos como pessoas com uma falta até de equilíbrio chegassem a ocupar determinados lugares. Estava dizendo nesses dias, explicando este livro para um grupo de jovens, me veio na cabeça o imperador Calígula de Roma, Roma Antiga, que elegeu como senador o seu cavalo. Veja só, chegamos a este ponto. Até o cavalo foi eleito como senador. A degradação, um Petronius, por exemplo, que chegava a ter um hábito de vida, desculpa, porque é uma imagem até bastante brutal, mas verdadeira, e não podemos dizer que é invenção, que todas as noites dava banquetes para manter o círculo da amizade em um bom equilíbrio, com medo de ser vencido por alguém. Dava banquetes, digamos assim, não digo abundantes, mas exagerados, todas as noites, a tal ponto que durante os jantares este imperador de Roma, gente, saía da sala para provocar em si mesmo o vômito para voltar e continuar comendo. Um gesto que um animal não faz. Mas a degradação, porque se considerava como um deus. E todas estas pessoas que partem por este princípio acabam depois criando problemas consigo mesmo e com a história. Essa narrativa desse rei maluco, o Antíoco, que tem o apelido de louco, é aquele que despertou o ódio dos irmãos Macabeus, não é? Exato. Obrigado por esta sua colocação. Temos uma sequência bíblica no último livro histórico, são os 2 livros dos Macabeus. Os 2 foram cortados pelos nossos irmãos protestantes. E lamentamos, porque sobretudo no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, se fala do purgatório. Por isso, às vezes, os protestantes que insistem, não tem nenhuma passagem na Bíblia que fale do purgatório. Para aí, leia o capítulo 12 do segundo livro dos Macabeus. Na Bíblia dos protestantes foi cortado. Não é exatamente o tema de hoje, Padre Guido, mas sempre que o senhor passa por esse tema, vale a pena o senhor entrar. O que está escrito nos Macabeus, então, que comprova a existência do purgatório, Padre Guido? O episódio de Judas Macabeu, que era um homem que vivia com o santo temor de Deus e que enfrentou uma cidade inimiga e conquistou a cidade inimiga. No dia seguinte da vitória, ele deu ordem aos seus soldados de recolher os soldados mortos no ataque da cidade, da conquista, para dar digna sepultura. Os soldados encarregados de juntar os mortos notaram que debaixo da roupa dos soldados mortos havia muito ouro que aqueles soldados haviam roubado nas casas e, sobretudo, no templo da cidade conquistada. Portanto, Judas Macabeu
interpretou a morte daqueles soldados como um castigo de Deus por ter profanado o lugar sagrado. Então, o que ele fez? Fez uma coleta de milhares de dinheiro daquela época e mandou esta coleta, este valor, para o Templo de Jerusalém, para que fosse oferecido um sacrifício de expiação do pecado daqueles soldados, porque Judas acreditava na imortalidade da alma e na necessidade de entrar na pátria do céu purificados. O purgatório é o lugar de purificação. Por isso que nós, aqui na Terra, até hoje, através da oração, através das boas obras, através da Santa Missa, através do sufrágio, podemos colaborar para que as almas que estão no purgatório recebam esta contribuição que nós aqui na Terra podemos oferecer para que se abram quanto antes as portas do paraíso. Muito bem, Padre Guido. Obrigado pela explicação, que é sempre rica. A gente vai para o intervalo, Padre Guido. Queria que na volta o senhor explicasse um pouco mais para a gente. A gente está falando de um livro profético, né, da relação com os escritos de Daniel relacionados à espera do Messias. Né? Se a gente pode encontrar alguma referência nesse sentido, não só a espera, como a própria figura do Messias, se isso é apresentado e de que maneira isso é apresentado no livro de Daniel. Tá certo, Padre Guido? Perfeito. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, o Padre Guido continua esse estudo bíblico conosco sobre o livro do profeta Daniel daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.